Você não perdeu o foco, você não ficou fraco e você não é preguiçoso. O que está acontecendo é mais profundo. Sua mente foi treinada a buscar dopamina constante. E quando a dopamina vira padrão, o seu poder interior vira exceção. Fique até o fim e você vai entender como retomar o controle sem depender de motivação. Existe um novo normal invisível, viver sendo puxado. Puxado por notificações, por vídeos curtos, por mensagens, por novidades. A mente não decide mais, ela responde. E quando a vida vira resposta, a identidade vira confusão. Você não muda porque não sustenta. Você não sustenta porque não silencia. A maioria das pessoas chama isso de falta de disciplina, mas é condicionamento. Seu cérebro aprendeu uma regra simples: recompensa rápida é segura, esforço longo é ameaça. Então, quando aparece um projeto, um treino, um estudo, uma meta, a mente procura saída, e a saída mais fácil é a distração. Toda vez que você rola a tela, há uma pequena recompensa, um micro alívio, um micro prazer, uma micro fuga. Isso parece inofensivo, mas o cérebro aprende por repetição. E ele não aprende conteúdo, ele aprende padrão. O padrão vira hábito, o hábito vira destino. Joseph Murphy dizia: o subconsciente aceita tudo o que é repetido com emoção. Não é só o que você pensa, é o que você repete. E hoje, o que se repete com emoção é urgência, comparação, ansiedade, estímulo. Se isso entra todo dia, o subconsciente começa a chamar isso de realidade. E quando o subconsciente chama algo de realidade, ele defende, mesmo que essa realidade seja ruim. Por isso, muitas pessoas dizem: eu quero mudar, mas vivem como se não quisessem. Não é mentira, é conflito. A mente consciente deseja, o subconsciente protege o padrão antigo. Florence Scovel Shinn dizia: o homem não é punido por seus pecados, mas por suas crenças. Crença não é opinião, é comando interno. Se você acredita que é instável, cansado, confuso, sem constância, o subconsciente organiza sua energia para confirmar isso. Ele transforma a crença em prova. A dopamina não destrói só a atenção. Ela enfraquece o músculo invisível mais importante, a capacidade de permanecer. Permanecer no silêncio, permanecer na tarefa, permanecer na visão. Sem permanecer não existe construção. Só começo. E começo sem continuidade vira frustração. E frustração vira mais fuga. Neville Goddard dizia: a imaginação é Deus em ação. Mas imaginação não é fantasia, é direção interna, é sustentar uma imagem até ela virar estado. E estado vira comportamento, e comportamento vira resultado. O problema é que uma mente hiperestimulada não sustenta a imagem, ela troca de canal. Pense nisso, como sentir o estado desejado se a mente foge em 5 segundos? Como entrar em profundidade se tudo vira superfície? Como manter fé se a atenção é sequestrada o tempo todo? O problema moderno não é falta de espiritualidade, é excesso de estímulo. E estímulo demais mata a presença. Presença é a base. Sem presença você até tenta, mas tenta com metade da mente. O corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. A energia fica vazando por 1000 buracos. Conversa, feed, notícia, lembrança, ansiedade. E uma energia vazando nunca vira foco, vira cansaço. Quanto mais estímulo externo, menos poder interno. Essa frase parece simples, mas é uma lei. O externo grita, o interno sussurra. Se você vive no grito, nunca escuta o sussurro. E o sussurro é onde moram intuição, imaginação, direção, decisão. Quem não escuta isso, vive no automático. Joseph Murphy explicava que o subconsciente funciona por hábitos mentais. Então a pergunta não é o que você quer, é o que você pratica, porque o subconsciente não obedece desejo.
Ele obedece repetição. E a repetição mais comum hoje é procurar prazer rápido e evitar qualquer desconforto. Só que transformação exige o oposto, atravessar desconforto, não como sofrimento inútil, mas como fase. Florence chamava de atravessar a ponte da fé. É o trecho em que nada parece mudar, mas você continua. E é justamente aí que o cérebro grita: volta para o estímulo. Muita gente volta. Você começa um plano, um estudo, um treino, uma rotina. No início, anima. Depois vem o tédio, vem a fricção, vem o silêncio. E no silêncio aparece você, suas inseguranças, seus medos, sua pressa. A distração vira anestesia, e a maioria escolhe anestesia em vez de atravessar. Quando o cérebro se acostuma com recompensas instantâneas, processos longos parecem errados. Parece que não está funcionando, parece perda de tempo. Mas é só abstinência de estímulo, é o cérebro pedindo o doce. E se você entende isso, para de interpretar como fraqueza e começa a tratar como treino. Agora, faça uma pergunta simples. Se o subconsciente aceita a repetição, o que acontece quando se repete distração todos os dias por anos? A resposta é direta. Você treina uma mente que não tolera profundidade. E sem profundidade, nenhuma mudança real se sustenta. Só existem picos e quedas. A boa notícia: o mesmo mecanismo que te sabotou pode te libertar. Porque repetição é ferramenta. Se repetição criou compulsão, repetição pode criar presença. Se repetição criou fuga, repetição pode criar foco. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Mas antes, é preciso diminuir o ruído. Reduzir estímulos não é castigo, é estratégia, é higiene mental. É como limpar uma lente antes de tentar enxergar. E essa limpeza não precisa ser radical. Precisa ser consistente, um pouco todo dia, porque o subconsciente muda mais por constância do que por intensidade. Joseph Murphy ensinava que o silêncio mental é a porta do subconsciente. E silêncio aqui não é a ausência de som, é a ausência de urgência, é a mente parar de correr atrás do próximo clique. Quando a urgência cai, aparece espaço, e no espaço você volta a escolher. Sem silêncio, não há comando interno, e sem comando interno, o ambiente comanda. O algoritmo comanda, a emoção do momento comanda, a companhia comanda, você vira alguém sensível ao ambiente. E ser sensível ao ambiente não é espiritualidade, é vulnerabilidade comportamental. Observe pessoas disciplinadas. Elas não são mágicas, elas não nasceram com mais força de vontade. Elas organizaram o ambiente para não depender de força de vontade. Menos estímulos inúteis, mais rotinas simples, mais previsibilidade. Disciplina é design, não heroísmo. Florence dizia: o homem sábio escolhe suas palavras, imagens e companhias. Hoje isso inclui o que entra pela tela, porque a tela é companhia. Ela fala com você por horas, ela planta imagens, ela sugere desejos. Se você não escolhe, alguém escolhe por você. Cada estímulo é uma semente, cada repetição é um comando. Seu subconsciente não debate, ele executa. Ele não pergunta se isso é bom para você, ele só entende. Isso é frequente, então isso é importante. E o que é importante vira prioridade interna. Por isso tanta gente faz afirmações e não vê resultado. A mente consciente afirma 5 minutos, mas a mente vive 5 horas de dispersão. O subconsciente dá mais peso ao que é repetido e ao que tem emoção. E o feed entrega a emoção o tempo todo. Então ele vence a afirmação. Neville era claro: sem controle interno, não existe criação consciente. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que sustenta. E sustentar é permanecer no estado, mesmo quando o mundo ainda não confirmou. Só que isso exige atenção, exige estabilidade, exige silêncio.
Então a pergunta é: o que você sustenta hoje? Foco ou fuga? Presença ou estímulo? Construção ou consumo? Não é moralismo, é diagnóstico, porque o que você sustenta, te sustenta de volta. Se você sustenta fuga, sua vida vira fuga. Se sustenta foco, sua vida vira direção. Dopamina excessiva cria urgência sem propósito. Você se sente ocupado, mas não produtivo. Você se sente cheio, mas vazio. Você consome muito, mas constrói pouco. No fim do dia aparece a sensação: eu não vivi o que eu podia viver. E essa sensação pesa. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde melhor a imagens mentais calmas e repetidas. Não há excesso de informação. Por isso, menos conteúdo pode gerar mais clareza. Menos rolagem pode gerar mais energia. Menos ruído pode gerar mais manifestação. Simples, mas exige decisão. O mundo moderno treina reação. Responda agora, veja agora, opine agora, corra agora. Esses ensinamentos treinam comando. Pare, sinta, escolha, sustente. Um caminho te deixa rápido e fraco, o outro te deixa calmo e forte. A diferença não é talento, é treino. A pergunta não é se você tem potencial. Você tem. A pergunta é se sua mente está preparada para sustentá-lo. Porque potencial sem estabilidade vira ansiedade. Você sente que pode muito, mas não consegue realizar. E isso cria a pior crença: eu sou alguém que não termina. Lawrence dizia que quando a mente se alinha, a vida responde rápido, mas desalinhamento mental gera atraso, confusão e repetição de problemas. Alinhamento é quando pensamento, emoção e ação apontam para o mesmo lugar. Distração quebra essa seta e espalha sua energia. Você não precisa lutar contra o cérebro, você precisa reeducá-lo. E reeducação é repetição com intenção. É ensinar ao cérebro que silêncio é seguro, que tédio é fase, que desconforto é ponte, que consistência é recompensa mais alta do que prazer instantâneo. Menos estímulos, mais intenção, menos reação, mais imaginação consciente. Isso não é frase bonita, é método, é trocar eu vejo o que aparece por eu escolho o que entra. Trocar eu faço quando dá vontade por eu faço no horário. Trocar eu começo por eu termino. Esse é o verdadeiro jejum moderno, não de comida, mas de distração, um jejum de rolagem automática, um jejum de notificação como alarme emocional, um jejum de comparação. No começo dá vazio, irritação, inquietação. Isso é abstinência do estímulo. Passa e depois vem clareza. Quem domina a atenção, domina o destino, porque a atenção é o que alimenta pensamento. Pensamento alimenta emoção. Emoção alimenta decisão. Decisão alimenta hábito. Hábito alimenta resultado. Se a atenção é sequestrada, a cadeia inteira é sequestrada. E você sente que algo manda em você. Neville Goddard dizia que o mundo é um espelho do estado interno. Mude o estado e o reflexo muda. Mas estado não muda no caos mental. Estado muda no silêncio direcionado. Fechar os olhos, respirar, sentir, imaginar, repetir. Não por horas, por consistência. Estados não se mudam com pressa, porque pressa é um estado, e geralmente é um estado de falta. Quando você pratica silêncio, você pratica suficiência, e suficiência é base para criar. Quem cria com falta, cria ansiedade. Quem cria com suficiência, cria confiança. Aqui está um ponto decisivo. Sentir o desejo realizado exige que a mente fique parada tempo suficiente para sentir. Se você não consegue ficar 30 segundos com uma imagem, não é energia baixa, é treinamento baixo. E treino se resolve com treino, não com culpa. Comece notando o impulso de pegar o celular, o impulso de só olhar,
o impulso de fugir quando a tarefa fica chata. Esse impulso é o antigo programa. Quando você enxerga o impulso, você ganha um segundo de liberdade, e um segundo repetido vira mudança. Uma mente forte não é a que nunca se distrai, é a que volta rápido, volta para a tarefa, volta para a respiração, volta para a visão, volta para o que importa. Voltar é disciplina, voltar é fé prática, voltar é manifestação começando dentro. E sim, o começo parece pior, porque sem estímulo aparecem sentimentos guardados. Ansiedade, vazio, irritação, medo de perder algo. Isso é normal. Você não está quebrando, você está desentupindo. O que estava anestesiado começa a ser sentido. Sentir é cura, fugir é manter. Joseph Murphy falava sobre repetir imagens mentais calmas. Isso pode ser aplicado assim: uma cena curta, repetida todo dia, com serenidade. Não é forçar, é entrar. E quanto mais o cérebro aprende a ficar, mais ele facilita a permanência. O difícil vira natural. Florence falava do poder das palavras e imagens. Então observe o que você diz. Eu não consigo, eu sempre paro, minha cabeça é ruim. Isso é comando. Troque por frases que sejam firmes e possíveis. Eu retorno, eu sustento, eu termino o próximo passo. O subconsciente entende passo. Neville falava em assumir o estado. Assumir não é fingir, é habitar internamente antes de ver fora. Mas para habitar, precisa de silêncio e repetição. Se a vida é uma rolagem infinita, você nunca habita nada. Você só visita, e visita não transforma. Uma regra prática: estímulo alto deixa tudo pequeno. Você perde interesse rápido, conversa parece lenta, livro parece difícil, trabalho parece pesado, meta parece distante. Quando o estímulo baixa, o mundo volta a ter sabor. Coisas simples voltam a ter profundidade, e isso muda sua energia. Então, reduzir estímulo é recuperar prazer real. Prazer que vem de concluir, de evoluir, de construir, de sentir orgulho silencioso. O prazer rápido é barulho, o prazer profundo é paz, e paz é o que sustenta qualquer grande objetivo. O mundo vende a ideia de motivação, mas motivação é instável. O que muda a vida é estrutura, horários, limites, ambiente, escolhas pequenas. Disciplina é um sistema, e um sistema protege você nos dias ruins, porque a vida não muda nos dias bons. Muda quando você não quer e faz mesmo assim. E aqui entra o desconforto como ponte. Quando você resiste ao impulso de fugir, você ensina ao cérebro uma nova verdade. Eu posso ficar. E essa verdade é poderosa, porque quem pode ficar, pode construir. Quem pode construir, pode mudar. E quem muda uma área, aprende a mudar todas. Mas estímulo não é mais vida. Muitas vezes é mais fuga. A vida começa quando você percebe: eu estou evitando sentir, e decide sentir. Sentir não é drama, é presença. E presença é a energia que faltava para a imaginação funcionar, para o subconsciente receber, para o hábito firmar. Quando você diminui o ruído, você ouve a própria mente. E aí você percebe, ela repete histórias. Histórias de falta, medo, pressa, incapacidade. Essas histórias são o velho programa. O trabalho é substituir histórias por cenas, por hábitos e por escolhas consistentes. O subconsciente muda com prática, não com debate. A atenção é um músculo. Se ele está fraco, é porque foi usado do jeito errado por muito tempo. E músculo não se recupera com culpa, se recupera com treino progressivo, pequeno, repetido, possível. E todo treino começa com um limite. Agora não. Esse agora não é poder. Você não precisa cortar tudo. Precisa parar de ser puxado. Precisa decidir quando entra e quando sai. Precisa recuperar a autoria. Porque o ponto não é demonizar dopamina.
é impedir que ela seja o volante. Dopamina é ferramenta, não pode ser dono. E quando você volta a ser dono, a imaginação fica mais nítida, o objetivo fica mais claro, a energia fica mais estável. E o mais importante, você começa a confiar em si. Confiança não vem de promessa, vem de evidência. E a evidência é: eu faço o que eu disse que ia fazer. O mundo moderno te oferece 1000 começos, mas raramente te ensina a terminar. Terminar é raro, terminar é poder. Terminar é o que reprograma o subconsciente. Eu sou alguém que conclui. Essa identidade vale mais do que qualquer técnica, porque a identidade puxa comportamento sem esforço. Então, escolha uma coisa pequena para sustentar. Um bloco curto de silêncio, um bloco curto de foco, um compromisso simples, e trate esse bloco como sagrado, porque o subconsciente aprende com provas. Cada prova pequena cria uma crença nova, e crença nova muda destino. Se for usar afirmações, use com presença, não como áudio de fundo. Diga, sinta, repita, imagine. 5 minutos de presença valem mais do que 1 hora distraída. Joseph Murphy falava de emoção e repetição. Emoção aqui não é euforia, é convicção calma. Se for praticar Neville, faça uma cena curta antes de dormir. Uma cena que implique o desejo realizado. Repita até ficar natural. Mas lembre, natural só aparece quando a mente está menos agitada. Por isso a base é silêncio. Silêncio é o solo. Imaginação é a semente. No fim, é simples. Menos estímulos, mais vida. Menos pressa, mais direção. Menos fuga, mais poder interno. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser constante, porque constância é o que quebra o condicionamento antigo e instala o novo. E o novo começa com uma escolha hoje. Agora fica a pergunta final. Vai continuar reagindo ou vai começar a comandar? Se a resposta for comandar, a prática é diária. O próximo passo é aprender a ficar e então criar. Inscreva-se agora, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também sente que perdeu o foco. Comente aqui embaixo. Eu retomo o controle da minha mente. A repetição fortalece o comando subconsciente.